Alô, amigos da Brasil Central de Goiânia, está começando mais um programa Ídolos do Esporte. E o nosso ídolo de hoje é todo especial, um dos ídolos brasileiros que jogou na seleção brasileira, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, jogou no Palmeiras, São Paulo, Fluminense, jogou em todos os lugares do Brasil e foi treinador do Goiás Esporte Clube. Procópio Cardoso, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? É um privilégio, uma honra aos ouvintes do Goiás. O senhor lembra bem da Brasil Central, a Rádio Brasil Central, TV Brasil Central, que sempre acompanhou o esporte? Não há como não lembrar, não há como esquecer disso. Tá certo. Professor, o senhor nasceu onde? Eu nasci em Salinas, norte de Minas Gerais. Salina, norte de Minas. Como é que foi essa infância lá, professor? Jogou bola lá quando garotinho? Olha, foi uma infância muito sofrida, porque o meu pai era promotor público e foi assassinado em plena praça pública. Eu tinha 9 anos e terminei o curso primário e meu avô me mandou para Belo Horizonte para estudar no Colégio Batista Mineiro. Aqui fiquei durante 8 anos, dos quais 7 anos interno. Fiz admissão em 1 ano, ginasial 4 anos, o científico 3 anos e depois vestibular. Professor, se a gente falar que o Ronaldinho Fenômeno, ele foi um superador de problemas, dificuldades, eu diria que o senhor foi mais que ele. Não? Olha, eu tive o privilégio, né, de conhecer Deus muito cedo, entender Deus e colocá-lo no coração. E as coisas aconteceram normalmente. Aprendi a jogar futebol, estudei, me formei em educação física e direito. Vida realmente. E pude jogar futebol, aquilo que eu mais gostava na época e até hoje. Foi uma vida assim, realmente, do prazer do futebol, as dificuldades da luta. Vou lembrar aqui de 2 fatos, além da morte do pai do senhor. Teve um chute na linha da tinta do campo, que era aqueles terrão que quebrou o pé. Ficou aí 6 meses para se recuperar. E um acidente de automóvel quando o senhor ia para a cidade do senhor para votar. Isso mesmo. O acidente, eu estava jogando, começando como profissional do Cruzeiro, e o Cruzeiro ia disputar o bicampeonato em 1960, na época da eleição para presidente da República. E eu, como tinha o título em Salinas, pedi para ir votar. Eu saí daqui numa sexta-feira e depois de 1h30 de viagem, perto de Sete Lagoas, houve um acidente de carro. Havia um caminhão parado na pista e o meu amigo que estava dirigindo não viu, estava chovendo, e desviou e eu parei o caminhão no peito, né, no pescoço, no rosto. Um acidente violentíssimo, fiquei muito tempo fora, voltei na última partida, o Cruzeiro ia ser bicampeão, eu ia ser bicampeão em 1960. Chega para trás só um pouquinho, professor. O senhor chega para trás. Aí tá bom. Aí, pode falar. Voltei na última partida, exatamente a final, contra o Atlético. O Cruzeiro ia ser bicampeão e foi bicampeão. Na época, professor? Era seu Liginho Antônio.
É. E o senhor teve uma série de Mas treinadores. o treinador que Treinador que projetou o senhor. zagueiro, Ah, Gerson Santos, o antigo fogo da seleção, e natural de Belo Horizonte, né? Começou no Cruzeiro Esporte Clube, foi para o Botafogo, voltou para Belo Horizonte, que a família dele morava aqui, e foi o senhor está técnico do falando, Renascença. o senhor está falando de Gerson dos Santos. Isso. O famoso Gerson Santos, que fez dupla de zaga com o Newton Santos, né? É, o Gerson dos Santos, depois que ele virou treinador, ele inclusive foi treinador aqui em Goiânia, treinador do Vila Nova, naquela época que o Vila Nova se formou com a grande equipe por volta de 68, 69, 70. Como é que é? Ele era especialista nesse aspecto de formar grandes clubes e grandes jogadores. Mas tem um aspecto que o senhor jogava de atacante e foi assistir um treinamento, treinou ao lado dele e virou zagueiro. Era sempre. Eu era o artilheiro do campeonato juvenil em Belo Horizonte, com o Renascença. E o Renascença ia disputar pela primeira vez a primeira divisão. E contratou para ser o e foi exatamente no 7 de setembro. Sim. Vocês aí de Goiânia sabem que naquele tempo nós comemorávamos a nossa independência com muito patriotismo e muito amor. É, não tem mais hoje não. E nós íamos para a Avenida Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte, para ver o desfile. Mas, como o Gerson dos Santos ia se apresentar no dia 7 de setembro, às 9 horas, no campo do Renascença, eu, como era atleta do Renascença Juvenil, eu fui ver, porque eu era botafoguense doente, né? E eu torcia muito pelo Gerson e Newton Santos, né? O grande ídolo da minha carreira foi Newton Santos. Então eu fui assistir o treino. E o treino demorava a começar porque faltavam jogadores. A parada. Alguns não vieram treinar. Então o Gerson perguntou para o meu treinador do juvenil, né, São Vicente, que eu estava ao lado dele, se não havia dois zagueiros. Estava começando a sua carreira, era um clube amador, da fábrica Renascença de tecidos. Sei. Então, não havia ninguém. Treinou no time reserva, Gerson dos Santos, já veterano, e eu como quarto, sem querer falar alguma coisa fantasiosa ou o que o valha, foi a última vez, a primeira e última vez que eu treinei num time reserva. Eu treinei ele, outro treino eu já era titular do Renascença, do primeiro time do Renascença, que disputou o Campeonato Mineiro. E aí fui comprado pelo Cruzeiro. Sano? Em 59. Me tornei profissional em 59. O Cruzeiro estava começando, como é que era? O Cruzeiro já era um clube... Palestra? Bem conceituado, feito palestra, né? Feito palestra na Itália. Então, o Cruzeiro tinha muito tempo que não era campeão, e em 59, os campeões no bi. Você falou aí, foi um acidente de carro, né? Que eu cortei o pescoço todo, né? Que eu quebrei o rosto. Eu ia votar
a eleição de 60, o Cruzeiro ia disputar o bicampeonato. Então eu pedi para poder viajar para voltar em Salinas, minha terra natal. O meu título era de Salinas. O Cruzeiro deixou, porque a eleição era domingo e era folga. Era quase uma obrigação, né? Era uma obrigação, não, era um dever. Dever cívico. Era. Então, Verdade. eu saí da feira, amigo de família muito, muito próspera, rica, né? Eu tinha um dos primeiros Volkswagen da Alemanha, ele tinha um. E eu fui com ele, de carona. E aqui perto de Belo Horizonte, uma hora e meia depois de Belo Horizonte, a cidade chamada Sete Lagoas. Já era 10 horas da noite, e chovia, ele não viu, tinha um caminhão parado na pista. Ele tirou o lado dele, né? E eu parei o caminhão com o rosto e o peito. Parou o caminhão na testa. Quebrei o braço. Fiquei 3 dias em coma no hospital. Mas era Deus. Quanto tempo sem jogar? Lado, né? Quanto tempo sem jogar? Fiquei muito tempo, né? De outubro até dezembro, né? Dezembro teve a final do Campeonato Mineiro, era Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro lutava pelo bicampeonato. Eu tinha sido campeão em 59. Sei. Então, no último jogo, né, Cruzeiro e Atlético, eles perguntaram se eu tinha condições de jogar. Eu falei, a vontade eu tenho, condições eu não sei. Jovem, né? Então, eles resolveram que eu deveria jogar. E eu fiz, joguei, fomos muito bem, fomos bicampeão, né? Foi eu fui ao clube, que eu tive o privilégio e a honra de jogar com Jair da Rosa Pinto, Fenômeno! Nilton Dessode, Canhoteiro, Gino. Nossa! Você imagina que time que era o São Paulo? Seleção brasileira. Seleção brasileira de 50? Esse pessoal jogou em 50? Jair da Rosa Pinto. É? Ele ganhou 50, ele não vinha. O senhor chegou a ver a Copa? Eu vi o jogo em Belo Horizonte, Uruguai 8, Bolívia 0 e Estádio a maior Independência. zebra de todos os tempos. Estádio Independência. Inaugurando para a Copa. E vi a maior zebra de todos os tempos. Inglaterra e Estados Unidos, 1-0 para os Estados Unidos. Eita, hein? Isso ficou na memória. Então eu tinha 10 anos, né, de idade nessa época. Ficou Então, na memória. O Cruzeiro foi bicampeão em 59, né, em 60, e foi vendido em 61, São Paulo me comprou. Quem tinha lá no São Paulo? Eu tive o privilégio e a honra de jogar com o Poi, com o Dessode, com o Gino Orlando, com o Canhoteiro, Jair da Rosa Pinto, e a curiosidade que tudo bem, né? Eu considero que eu era de 18 anos, era um menino, porque eu subornava a pessoa que tomava conta da concentração do Morumbi para me colocar no quarto com Jair da Rosa Pinto. Concentrar. Para concentrar. E eu queria saber. Nós éramos meninos na época, em 50, e havia aquela dúvida, né, do jogo Brasil e Uruguai. Bom, professor Procópio, um fato lamentável, mais que lamentável, não tem como deixar passar despercebido, até porque, jornalisticamente, eu não posso deixar passar.
Eu queria que o senhor me contasse como foi o caso da fratura com o Rei Pelé, com o Pelé. O que aconteceu, que jogo foi e como foi, Procópio? Bom, foi Cruzeiro e Santos, né? Ah, só um minutinho. Não, fecha para mim a porta aqui, ó. Alô? Pode continuar. Alô? Pode continuar. Foi Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Santos. Era um clássico bem disputado, né? E o Cruzeiro ganhou a Copa Brasil do Santos, goleando em Belo Horizonte por 6-2 e ganhando no Pacaembu por 3-2. E a partir daí o Cruzeiro, aquele time fantástico do Cruzeiro, né, de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, William, Raul, Pedro Paulo, Natal, Evaldo e Hilton Oliveira, o Cruzeiro ganhou a Copa Brasil, apareceu no Time que cenário, batia no Santos? ganhava do Santos, ganhamos fácil, né, a Copa Brasil, e a partir daí não perdemos mais. Ganhamos todos os jogos que disputamos contra o Santos. Então, até que em 68, o Campeonato Brasileiro, né, no Morumbi, no intervalo do jogo, eu era o capitão do Cruzeiro, chamei o juiz José Mário Vinhas, de Pernambuco, na época, que ele deveria tomar uma atitude, porque esse jogo não ia acabar bem. Estava um jogo bem, mais do que disputado, um pouco violento, né? O time do Santos querendo ganhar do Cruzeiro de qualquer maneira. E nós tivemos lógico, né, logo no início do segundo tempo, um lance na área do Cruzeiro, a bola picou, eu tirei com a perna direita e o Pelé me atingiu violentamente na perna esquerda, na perna de apoio, na altura do joelho. Foi um barulho enorme que o Morumbi inteiro ouviu, né? Houve fratura do meu tendão rotoliano patelar, não é? E ligamentos, e a minha rótula foi parar lá em cima na virilha. Puta merda. Eu fui para o hospital, né? Como é que o senhor classifica esse lance? Violentíssimo e covarde. Certo. Quanto tempo? Então, eu vim para Belo Horizonte, né? Em São Paulo puseram um gesso só na perna, e no avião eu quase morri porque a altitude, né? O gesso, o edema era violento. E o gesso comprimia e foram quase 2 horas de sofrimento de uma maneira tal que a aeromoça me colocou no colo dela, porque eu não aguentava, não tinha remédio, não tinha nada. Então eu cheguei em Belo Horizonte, né, e fui direto para o hospital, para a Santa Casa de Misericórdia. E no outro dia eu fui operado e fui informado que a minha carreira estava encerrada. Fiquei 3 anos e 8 meses dentro do Hospital Arapiara, pelo INSS, para adquirir 90% da minha flexão de perna, para poder andar normalmente.
E fui informado pelos médicos que minha carreira estava encerrada. Então, lá no Arapiara, eu fazia mais coisas do que era previsto, né? E consegui uma melhora muito rápida e ia haver um vestibular, o primeiro vestibular da Faculdade Mineira de Educação Física. Já era o vestibular único. Não era mais aquele vestibular de escolas estaduais, era federal. Então eu pedi aos médicos a permissão para fazer esse vestibular, porque o vestibular de educação física, como vocês sabem, além das provas escritas, né, português, e biologia e muita coisa mais, havia as provas práticas. Prática. Você tinha que pular altura, pular extensão, correr, lançar dardo. E então fui pedir ao médico, né? Os médicos que me operaram, doutor Neilo Lasmar, vou dar o nome, foi médico da seleção brasileira, né? Era médico do Cruzeiro na época que eu machuquei. E ele desaconselhou esse vestibular. Então, eu, por conta própria, né, procurei os médicos de um hospital aqui em Belo Horizonte, Hospital Felício Roxo, cujo médico chama-se Dr. Márcio Ibrahim de Carvalho. Eu o procurei, ele me disse que no sábado ele fazia com a equipe dele, a equipe de 15 médicos, a equipe de 15 médicos, eles faziam uma reunião, e que eu fosse a essa reunião de sábado para fazer um teste, para ver se eu podia fazer o vestibular ou não. Então eu fui, pus um calção, né? Levei um calção, fui lá no hospital, tirei a roupa, coloquei um calção e fiz os exercícios que eles mandaram, né? Dentro do consultório, dentro de uma sala onde eles faziam reunião. E por último, ele pediu que eu sentasse numa mesa, esticasse as pernas, aguentasse firme, que o médico mais forte deles, com 100 quilos, ia pendurar na ponta dos meus pés para ver se meu joelho aguentava. Se eu topava fazer isso. Eu falei que topava, que eu queria voltar às atividades e fazer o curso de Educação Física, que era a minha intenção. Já que eu não podia jogar futebol, pelo menos eu ia ser técnico de futebol. Então eu fiz esse teste, né? E passei nesse teste. O médico mais forte deles, que tinha 90 e tantos quilos, pendurou nas minhas pernas. E eu aguentei. Então ele me disse apenas uma frase que eu guardo até hoje. Ele me disse: olha, Procópio, o Corcunda é aquela pessoa que tem aquela giba nas costas, né? O Corcunda sabe como se deita. E eu perguntei: mas que desgraça é essa? Eu não sei o que é isso. Ele falou: não, o Corcunda, ele para deitar, ele procura um jeito, procura se arrumar, e você, daqui para frente, você vai ter que ter um jeito para poder não sofrer outra lesão. Eu falei assim: mas e educação física, o meu teste lá das provas práticas? Ele falou assim: tem que ser com muito jeito, com muito cuidado. O Corcunda sabe como se deita. Então eu fui para a educação física, eu já tinha feito direito, né? Já tinha estudado direito. As provas
escritas, eu tirei nota máxima, muito bom, e fomos para as provas práticas, né? Na época, a educação tinha que correr, você tinha que pular altura, pular extensão, você tinha que lançar discos. Então, eu fui e, felizmente, eu consegui, só no pulo em altura e no pulo extensão, é que eu não tirei a nota máxima, porque eu tinha dificuldade na minha perna, né, a perna esquerda, mas eu fiz o mínimo e fiz educação física muito boa. Tanto é que assim que eu terminei o curso, no último ano de curso, o Cruzeiro já me chamou para ser técnico juvenil do Cruzeiro. Hoje é juniores, né? Eu fui técnico de Joãozinho, ponta esquerda, Nelinho. de Roberto César, um centroavante do Cruzeiro, Roberto. de Nelinho. Júlio César, um zagueiro do Cruzeiro, né? Isso da base do Cruzeiro. Então lá, e na educação física e lá no Cruzeiro, eu comecei a jogar futebol pelado na educação física. E teve um campeonato nacional de faculdades, né? Direito, aqui, não nacional, é estadual. E eu, então, joguei pela seleção da educação física, como atacante, mas não era. Mas aí eu vi que eu tinha condições. Emocionado. Né? O senhor fica muito emocionado, né? E o Cruzeiro, na época, tinha. O Cruzeiro, até hoje tem o campo do Cruzeiro no centro da cidade, chama Barro Preto. Na época, o Cruzeiro tinha os veteranos do Cruzeiro, que chamava Raposão. Você sabe que o símbolo do Cruzeiro é uma raposa. Certo. E o Raposão era pessoas que jogaram no Cruzeiro, ex-atletas do Cruzeiro, veteranos. Jogava lá aos sábados. E como sábado a educação física não tinha aula, eu consegui ir lá no Cruzeiro e fui jogar no time do Raposão. E lá eu jogava na minha posição de origem, que era juvenil, né, ponta de lança. E dentro do Raposão tinha 9 conselheiros do Cruzeiro. Dentre eles, Dr. Aécio Cunha, pai do Aécio Cunha. Sim. Dr. Britaldo Soares, um homem que foi presidente e diretor do jornal Estado de Minas, de Associados. E tinha 5 médicos que julgavam lá conosco. Doutor Amaury de Castro, que tinha sido meu colega no Cruzeiro, era médico pediatra. Foi médico dos meus filhos e dos meus netos. Então, esses conselheiros que jogavam no Raposão conseguiram, com a diretoria do Cruzeiro, a diretoria que havia me abandonado. O meu contrato tinha vencido, eu quebrei a minha perna, eu fiquei desamparado 5 anos, 1 mês e 13 dias, pelo INSS. E esses conselheiros, então, foram ao presidente Felício Brandi e o diretor Carlos Folletti pedir que eu fizesse um teste no Cruzeiro. Olha bem, fizesse um teste. Quando eu machuquei no dia 13 de outubro de 68, e meu contrato vencia no dia 31 de dezembro. No dia 31 de outubro, só inverter os dias, 13 para 31, os mesmos números. Então, quando eu machuquei, no dia 13, eu tinha contrato. No dia 31, eu estava sem contrato.
Fiquei 5 anos sem receber nada, só pelo INSS, encostado no INSS. Então, esses conselheiros lá do Cruzeiro conseguiram que eu fizesse um teste no Cruzeiro, um teste. E, por coincidência, foi exatamente no mês em que chegou o Roberto Perfumo para o Cruzeiro. O grande Roberto Perfumo, argentino. Então, eu fiz o teste lá. Algumas pessoas não queriam que eu voltasse, achavam que eu estava velho, né? Eu tinha 33 anos e meio. Eu fiquei 5 anos, 1 mês e 13 dias fora, mas fiquei com 28 anos. Então, eu fiz o teste. E um belo dia, eu sentia má vontade. E olha que o técnico, na época, tinha sido meu colega no próprio Cruzeiro, Hilton Chaves. Mas eu sentia que, por parte da diretoria, havia uma divisão. Uns dois queriam e a maioria não queria que eu voltasse, achava que eu estava velho, com 33 anos de idade. Não é? Foi então que, um belo dia, acabou o treino. Olha que eu julgava o treino, que eu treinava no time reserva, marcando Roberto Batata, Palhinha, Dirceu Lopes e Joãozinho. Tostão já havia Era o ataque saído. do Cruzeiro. É. Era o ataque do Tostão, já tinha se vendido para o Vasco, É. quando eu estava machucado. Então, um belo dia, acabou o treino lá, sabe? E eu ia embora. O Perfume me chamou. E chamou o treinador. Olha para você ver como é que a minha gratidão e a minha... Eu não sei o que dizer mais sobre o Roberto Perfume. Me chamou e perguntou para o treinador, que tinha sido meu colega na seleção mineira, no Cruzeiro, e na seleção brasileira que disputava o Sul-Americano na Bolívia. E perguntou para ele por que eu não fazia um teste no primeiro time do Cruzeiro, jogando com ele. Eu fiquei com vergonha, porque o treinador foi meu colega. E fui embora. O Cruzeiro ia jogar contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Exatamente na volta do Roberto Dinamite do Barcelona. Sim. Então, eu tomei meu banho, né? Nem olhei no quadro negro, era uma terça-feira. O Cruzeiro viajaria às 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Vasco na quarta-feira à noite. Eu saí do treinamento, tomei banho e fui para minha casa. Eu demorei a chegar em casa porque eu morava um pouco longe, sabe? A Toca da Raposa é longe do centro de Belo Horizonte. Essa que é a verdade. Então eu cheguei em casa por volta de 1 hora da tarde. A minha mulher me perguntou, num tom inquisitório, onde é que você estava? Eu disse, eu estava treinando. Ela disse, como? Se teve um telefonema do Cruzeiro aqui para casa, dizendo para você viajar hoje às 4 horas da tarde. Eu peguei o telefone e liguei para o Cruzeiro, né? Era o senhor Azevedo, o responsável. Eu falei, senhor Azevedo, o que está acontecendo? Na frente dela. Não, é porque o teu nome foi incluído aqui na delegação que vai para jogar contra o Vasco. Aquilo foi uma alegria tamanha. Você não estava...
Você não. Não, mas alegria foi a minha mulher pensar mal de mim, né? Nem que eu estava treinando, nem que eu estava. Então, então eu preparei a minha malinha, né? E peguei um táxi e fui para o aeroporto da Pampulha. Cheguei lá, a turma toda, os jogadores foram sempre foram muito bons comigo, leais, sabe? E alegria estampada na frente de todo mundo, principalmente do Perfumo e do Zé Carlos, falecido Zé Carlos. Aliás, ambos falecidos, né? Perfumo e Zé Carlos. Então, viajei, fomos para o Rio de Janeiro. Aí você vê, eu não estou fazendo uma entrevista para fazer média, eu estou falando a verdade. O treinador, que tinha sido meu colega, Hilton Chaves, também falecido. Ora, eu aprendi, ainda quando jogava e quando fui treinador, que você, quando vai lançar um jogador, qualquer um, vai botar no time, que vai, ou menino ou velho, você conversa com ele, olha, você vai jogar amanhã, prepara o espírito da pessoa. Ninguém teve coragem de me avisar nada. Fomos para o hotel no Rio de Janeiro e eu fiquei sabendo que poderia jogar através de um diretor do Cruzeiro. Ligou para o hotel na noite anterior e falou comigo, olha, se prepare que você pode voltar a reestrear pelo Cruzeiro. Eu não dormi tranquilo, né? Eu sabia. Bom, aí fomos para a pré-eleição e na pré-eleição eu fui surpreendido, né? Porque o treinador falou que eu ia jogar. Na pré-eleição. Aí fomos para o Maracanã, né? Era o jogo contra o Vasco. Roberto Dinamite estreando no Vasco, voltando do Barcelona. O Vasco tinha um timaço. Então, no vestiário, fui muito bem assessorado pelos meus colegas, né? Principalmente Perfume e Zé Carlos, principalmente. Disseram para mim, olha, estamos do seu lado, qualquer coisa, nós estamos aí para te ajudar, não tem problema, tranquilo. Então, fui para o jogo, já era 33 anos e meio, já era tarimbado, né? Já estava, mas era lógico, era a minha estreia, reestreia, né? Depois de 5 anos, 1 mês e 13 dias, eu ia jogar uma partida de futebol. Então, mas estava tranquilo, né? Eu tive o apoio dos meus companheiros, eu fiz uma partida muito boa. Ganhei os prêmios de melhor em campo, eu não sei, aí eu te digo, honestamente, eu te digo, eu joguei bem, marcando o Roberto Dinamite, marcando o time do Vasco, com Perfumo do lado, né? O Zé Carlos, Piazza, Seu Lopes, né? Então o time do Cruzeiro era muito bom. Então a imprensa, na época, eles davam os prêmios, né? Uma sacola com vários. E um relógio. Então eu ganhei esses prêmios. Não posso te afirmar. Eu joguei bem. Mas eu quero crer também que pelo fato de ficar 5 anos, 1 mês e 13 dias fora, também isso influenciou muita gente. Mas com certeza não. Mas o maior prêmio que eu tive foi que no outro dia, já era sexta-feira, o Cruzeiro jogaria contra o Santos no Pacaembu, em São Paulo. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho.
Deixa eu interromper um pouquinho e fazer uma pergunta. Foi aí que aconteceu uma história em que Deus teve com o senhor, que o Zé Carlos esteve conversando no pé de ouvido com o senhor? Como é que foi isso? Lá em São Paulo. Chega para trás um pouquinho. Lá em Isso. São Paulo, um jogo em São Paulo. O senhor queria... segundo jogo em São Paulo. O senhor queria revanche. O meu sonho era quebrar as duas pernas, não era uma, não. Porque eu fui covardemente quebrado. Como é que isso mudou? E me custou. Você imagina um homem casado, com 2 filhos, e a mulher grávida do terceiro, que é minha filha, Andréia, está nos ajudando aí. Sim. Com meu neto. Um homem casado, sem poder trabalhar, 3 anos e 8 meses dentro de um hospital, gastando tudo que tinha, sem ganhar um tostão. Sim, mas e aí? Como é que foi? Aí acabou esse jogo lá contra o Vasco, né? Viemos, foi o segundo jogo. Viemos Belo Horizonte e fomos para São Paulo. E eu ficava no quarto com o Zé Carlos. E cheguei no Hotel Danúbio, em São Paulo. No quarto com ele, ele me perguntou: por que você está lendo a Bíblia? Porque eu estudei no Colégio Batista Mineiro, eu sou evangélico, com muita honra, com muito prazer, porque estudei num colégio a partir de 10 anos de idade até os 18. Lá eu aprendi tudo na minha vida, jogar futebol. Sim. E o Zé Carlos me viu lendo a Bíblia, que eu sempre leio, né? Me perguntou: por que você lê a Bíblia se a tua intenção é quebrar o moço? Pelé. Aquilo me deixou preocupado, sabe? Mas foi a noite que eu dormi melhor na minha vida. Fiz a minha oração, dormi, fomos para o jogo, aquele espírito de vingança, aquela coisa, passou. Eu fui para o campo, ele veio, me cumprimentou e eu o cumprimentei friamente. Confesso a você, friamente. Não deu muita moral, como não. eu cumprimentá-lo. Não tinha como eu cumprimentá-lo efusivamente, como eu cumprimentei outras pessoas. Tá? Então, um jogo duro, o Cruzeiro ganhou 1-0, gol de Seu Lopes. E viemos para Belo Horizonte. Ganhou como sempre. Como sempre. O Cruzeiro e Santos, como sempre. Verdade. E aí? Só perdemos no dia que quebrou minha perna, nós perdemos. E aí? Mas não era por minha causa, não. É porque o time do Cruzeiro era bom. Certo. Ele foi campeão do Brasil, o time que marcou época no Brasil. Piada de Seu Lopes, Tostão, Hilton Oliveira, Natal, Evaldo. Posso fazer outra pergunta? William. Posso fazer outra pergunta? Eu estou à sua disposição, meu irmão. Então eu quero falar sobre a filha do senhor, o apartamento em Belo Horizonte que o senhor morava. A filha do senhor que era casada com um jogador do Cruzeiro, do Santos. Não. Quem que... A irmã do Pelé isso. é que era casada com o Davi. Com o Davi que jogou. A irmã do Pelé, Maria Lúcia, era casada com Davi, que tinha vindo do Internacional para o Cruzeiro. E eu
E eu arranjei para ele morar no meu prédio que eu morava. E aí, o que aconteceu? Aconteceu é que ela viu, né? Joguei com o Davi no Cruzeiro, né? Ajudei ele muito lá no Cruzeiro e ela também. E ela pediu que o Pelé. Eu recebi o pai dele e a mãe dele, Dona Celeste e seu Dondinho, no meu apartamento, porque o apartamento deles era pequeno, o meu era um bloco maior. Levei para passear em Belo Horizonte e periferias, né? Uruguaiana, Sabará. E então ela fez que, quando o Santos fez jogar aqui Belo um Horizonte? dia, em Belo Horizonte, ela fez com que ele viesse na minha casa. Ele foi. Ele veio, eu recebi na minha casa, recebi o bem, recebi, né? E conversamos, ele foi embora. Então essa é a história da Maria Lúcia, a irmã dele. É ela que proporcionou. Davi. É porque eu ajudei eles muito, né? Levei para morar no mesmo prédio que eu morava. O que isso representou para o senhor? O que isso representou? Olha, como cristão, muita coisa, porque você tira do coração muita coisa negativa, né? Aquele espírito de vingança, aquele espírito de ódio, aquilo tudo desaparece. Tá. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu não posso terminar o programa sem falar com o senhor sobre o período que o senhor foi treinador do Goiás. Eu vou ter que fazer um outro programa para mais assuntos. Gostaria de falar sobre o Goiás, muito bom. Então vamos falar. Pode falar. Vamos lá. Quem era na época? Eu trabalhei no Atlético Paranaense. Eu trabalhei com o supervisor Jair, aí de Goiás. E ele foi supervisor do Goiás. Jair Lima. E eu saí do Jair Lima. Jair Lima. Depois... A esposa dele chama-se Martira. O Jair Lima depois foi supervisor da Federação Goiana e faleceu num acidente do Tocantins para cá de carro. Foi trocar um pneu e faleceu. Pessoa maravilhosa. Sim, ele era supervisor do Atlético Paranaense. Então, fiquei lá um tempo, fizemos um time excelente, fizemos um campeonato espetacular. O Atlético voltou para a casa dele nessa época, onde hoje é o estádio do Atlético. Ele tinha perdido, né? Conseguiu, voltou, fizemos um time muito bom e voltei para Belo Horizonte e eu fui para a Arábia e então um belo dia o Jair falou com o seu Ailê Pinheiro e conversaram comigo e eu fui ser treinador do Goiás. Tive muito prazer. Quais os jogadores que o senhor conheceu? Olha, Augusto foi um lateral, foi um meia que eu pus de lateral esquerdo. Quanto que é? Tá. Joia. Augusto. O lateral direito foi pro Botafogo também. O goleiro foi pro Botafogo. Lateral direito, o Wilsinho. E o goleiro também, o Kleber. O goleiro também foi pro Botafogo. Kleber. Botafogo. Kleber Guerra. Baltazar. Artilheiro de Deus. O Niltinho, ponta direita. O Niltinho Kid. Sim. Foi pro Botafogo. E tinha um meia também, um meia... Carlos Alberto. Parece o nome dele. Carlos Alberto. Carlos Magno. Carlos Alberto, Carlos Magno. Olha,
era um volante que foi para o Botafogo também, excelente. Carlos Alberto, Espirro. Então, Carlos Alberto Espirro, Carlos Alberto Santos. sim, e o Wallace, O Wallace, irmão do Formiga. O Wallace, irmão do Formiga. também. Quer dizer, era um time espetacular. Mas sensacional. Eu mudei muito de posição. Eu mudei para o Augusto. Augusto era um meio, eu botei ele na lateral esquerda e foi um espetáculo. Virou lateral esquerdo, legal. Foi comigo aqui, né? Tinha um zagueiro, tinham 4 zagueiros que veio de Santos, Luiz Carlos, parece. Luiz Carlos. O goleiro, o goleiro, eu lancei um goleiro, o Sérgio Sérgio da seleção brasileira. O Sérgio da seleção brasileira e da Ponte Preta, do Santos. Sim, mas eu lancei o goleiro que foi pro Botafogo depois. Kleber, Guerra. Kleber. O Kleber. Então foi um trabalho muito, muito bom, sabe? Porque o Goiás tinha uma estrutura, e tem uma estrutura que poucos times no Brasil têm. Fantástica. É um time. Eu digo que o Goiás é um resort. E outra coisa, e tinha um homem, Ailê Pinheiro, que eu fiquei conhecendo, que me levou. Ailê Salastier de Goiás Pinheiro. Sim, me deu toda a atenção, porque morei num hotel aí muito bom. Beleza. Tive muita honra, muito prazer em trabalhar no Goiás, sabe? Certo. Professor. Um trabalho que frutificou pela jogadora que nós revelamos. O Goiás tinha uma estrutura muito boa da base. Tem hoje também, tem hoje. Professor, dá licença. Dá licença. Eu quero trazer isso aqui como um certificado de que o senhor é um ídolo do esporte da Brasil Central, um ídolo do esporte do nosso programa. O senhor, nós temos o prazer de trazer pessoas como o senhor aqui, para que o senhor possa mostrar para o Leonardo, que está aí perto do senhor, seus netos, seus filhos, e a gente vai mandar a filha do senhor. Ela vai fazer o favor de imprimir aí para mim, porque eu vou mandar um link desse certificado, e eu quero que o senhor guarde com muito carinho, assim como falar com o senhor é algo extraordinário. Extraordinário conhecer a sua história, sentir que o senhor está falando com o coração, sentir que em alguns momentos a palavra lhe falta, o senhor tem que parar e respirar para continuar falando. Professor, muito, mas muito obrigado por engrandecer o nosso programa, por estar aqui conosco. E olha, Deus é conosco. Deus é com o senhor, é com todos nós e faz parte de tudo isso. Ele sempre esteve comigo, sempre. E a vida é assim. Porque a vida do senhor, a partir da morte do pai do senhor com 9 anos, a partir dos acidentes de quebrar o pé numa linha de caldo da beira de um campo de terra, de bater com o osso na carroceria de um caminhão e quebrar a perna como o senhor quebrou, o senhor é um guerreiro. E é com Deus que o senhor consegue isso. Então, muito obrigado. E um avião descer perto do mar. Professor, fica com Deus, muito obrigado. Um abraço para vocês, viu? Tá certo. E com isso nós terminamos mais um programa Ídolos do Esporte aqui na sua Brasil Central de Goiânia. Quero agradecer especialmente a Reginaldo Júnior, Rafael Vasconcelos, pelo prazer, pela honra de me dar um programa como esse para fazer participações como essa. Deus, obrigado, senhor. Reginaldo, obrigado. Rafael, obrigado. Procópio, obrigado. Até o próximo sábado, próximo domingo, até por aí.